Eu sou Matheus, sou da LED Brasil e venho dizer para vocês hoje qual que são as diferenças entre um LED e uma lâmpada. Quais são as vantagens de você usar o LED e uma lâmpada e por que o LED ele é mais econômico. Então vamos voltar um pouquinho na história. Que primeiramente, na história da iluminação, a gente vê que o homem ele usava como forma a combustão para iluminar seus ambientes. Só que isso demandava uma certa periculosidade e também uma quantidade de calor energética muito grande. Então, o calor gerado era muito desconfortante para as pessoas. Com o nascimento da lâmpada no século XVIII, o que aconteceu? Você aplicava uma diferença de potencial entre um filamento e aquele mesmo filamento ficava incandescente e gerava luz. Só que há um problema. O fato de você ver a lâmpada e com uma pequena diferença, uma diferença de potencial média, você torná-la incandescente, implica no quê? 100% da energia gerada por aquele filamento, 96% era perdido na forma de calor e apenas 4% luz. Então, qual que era a vantagem ou não? A vantagem é que em menor proporção você abrangia um ambiente inteiro, deixava menos perigoso do que aquecer as coisas com fogo, só que em contrapartida você tinha um gasto energético muito grande. Conforme o passar do tempo, a gente vê que na história foi criado a lâmpada fluorescente, já passando muitos séculos depois, 2 séculos depois apenas, que é o seguinte: você tem uma lâmpada que possui um gás dentro dela. Um gás que, dependendo de qual elemento que ele é constituído, você obtém cores diferentes. Como é que obtém essas cores e como é que obtém a luz a partir de um gás? Você aplica uma diferença de potencial nas extremidades. Pelo processo de ionização do gás, você obtém a luz. E o que seria esse processo de ionização? Aplicando diferença de potencial, você dá energia para o gás. Então, o que acontece? O elétron da camada de valência do gás, da camada mais estável, ele dá um salto quântico. No ato que ele dá o salto quântico, quando ele volta, ele libera muita energia, e energia na forma de fótons. E dependendo de que elemento que esse gás é constituído, é uma cor diferente. Como, por exemplo, o enxofre, amarelo, o sódio, azul, e assim por diante. Só que, mesmo assim, conforme o passar do tempo, se descobriu uma coisa. Em 1947, foi descoberto o transistor por 2 americanos, que garantiram o Prêmio Nobel da Física. Com isso, nasceu uma nova classe na eletrônica chamada classe de semicondutores, que foram a que substituíram muitos componentes que eram usados em placas antigamente, substituíram as grandes válvulas, que demandavam de uma diferença de potencial menor para fazer o mesmo trabalho, e eram de menor proporção também. Com isso, na década de 70, surgiu o LED. LED, que sua sigla é Lighting Emitter Diode, que significa o diodo emissor de luz. Com isso se descobriu o que com o LED? Que aplicando uma diferença de potencial menor ainda, você conseguiria obter a mesma quantidade de lumens com um consumo menor. Por exemplo, uma lâmpada incandescente de filamento, ela gera 15 lumens por watt gerado. Ou seja, uma lâmpada de 30 watts, no caso, geraria uma coisa em torno entre 450 lumens apenas. Enquanto no LED, para gerar esses 450 lumens, você precisaria apenas de um LED de 3 watts para fazer isso. Ou seja, você tem um consumo de praticamente 90% de rendimento nesse caso. Por quê? Aplicando 3,4, entre 3,4 e 5 volts, você acende um LED. Diferentemente de uma lâmpada que precisaria de uma energia da rede, ou 127 volts a 220 volts. Então, no caso, o LED ele compensa muito mais em questão econômica por conta de você aplicar uma pequena diferença de potencial para ter um rendimento tão bom quanto os seus antepassados, que seriam as lâmpadas fluorescentes e as incandescentes. E explicando um pouquinho mais tecnicamente isso, vamos lá. Pela segunda lei da termodinâmica, nós temos que a variação de calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho, desde que você exerça o trabalho ao meio. No caso da lâmpada, como era tudo perdido na forma de calor, o trabalho era muito pequeno gerado. Então era uma máquina térmica de baixo rendimento. Então o que acontece? Com o LED, o cálculo do aproveitamento do trabalho é muito menor, então a variação de calor era menor. Por quê? A variação da energia interna diminuía.
gerando quase tudo em trabalho. Só que o que acontece? Não podemos deixar de levar em consideração que uma máquina térmica perfeita não existe, senão o ato de você ligar um LED não daria consumo nenhum para você. Ou seja, seria um estado ideal que você não consumiria nada para gerar uma certa quantidade de luz. Para explicar melhor essa situação da economia do LED, vamos pegar um princípio da física que seria a lei 1 ou lei 2 da termodinâmica, depende de como você qualifica primeiro, que seria o cálculo da variação de energia interna, calor e trabalho. Como é que se dá isso? O cálculo seria basicamente simples, seria a variação de calor é igual à variação da energia interna, mais o trabalho gerado. No caso da lâmpada, como 96% da energia era perdido na forma de calor e apenas 4% era luz, o trabalho exercido da lâmpada para o meio era muito pequeno, enquanto a variação de calor aumentava por conta da sua variação de energia interna. No caso do LED seria um pouco diferente, porque a variação de calor diminui devido à variação da energia interna ser menor e ser compensada pelo trabalho, o que resultaria que sua variação de calor seria mais próxima pelo trabalho, o que teoricamente daria ao LED uma posição de quase uma máquina térmica perfeita. No caso, não é perfeita, seria o quase por conta de que senão você acenderia o LED sem precisar de consumo nenhum de energia, que seria o ideal. E com base nisso, essa foi uma explicação breve e sucinta sobre um pouquinho da história do LED, por que ele é mais econômico que uma lâmpada e por que vem a vantagem dele sobre a lâmpada. Qualquer dúvida você pode entrar em contato conosco ou deixar um comentário aqui abaixo no vídeo. Nós agradecemos a disposição, nós estamos agradecidos e estamos à disposição.